Poucas passagens da Bíblia despertam tanta curiosidade quanto Gênesis 6, 1, 4. O texto fala sobre os filhos de Deus, as filhas dos homens e os misteriosos nefilins. Personagens descritos como valentes e homens de renome da antiguidade. Muitos perguntam, eles eram gigantes? Eram filhos de anjos com mulheres humanas? Eram descendentes de Sete? Eram reis violentos? A resposta exige cuidado, porque a Bíblia fala pouco sobre eles. E quando a Bíblia fala pouco, não devemos inventar. O objetivo deste estudo é separar três coisas: o que o texto afirma claramente, o que pode ser interpretado e o que é especulação sem fundamento bíblico. Gênesis 6 diz que quando os homens começaram a se multiplicar sobre a terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram as filhas dos homens. Viram que eram formosas e tomaram para si mulheres, as que escolheram. Então Deus declara que o seu espírito não agiria para sempre no homem, porque ele era carne, e seus dias seriam 120 anos. Depois vem o versículo-chave. Ora, naquele tempo havia nefilins na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, homens de renome na antiguidade. Gênesis 6:4. Gênesis 6:5 afirma: o Senhor viu que a maldade do ser humano havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do seu coração era continuamente mau. Isso é essencial. O tema principal da passagem não é curiosidade sobre seres misteriosos, mas a corrupção da humanidade antes do dilúvio. A palavra traduzida por nefilins vem do hebraico nefilim. Muitos relacionam nefilim à raiz hebraica nafal, que significa cair. Por isso, dizem ser os caídos. O texto deixa claro que os nefilins eram associados aos valentes, homens de renome, personagens antigos, poderosos e temidos. A expressão valentes em hebraico é giborim, significando fortes, poderosos guerreiros. Mas atenção, fama não significa aprovação divina. Gênesis 6 não apresenta os nefilins como heróis santos. Eles aparecem dentro de um contexto de violência e corrupção. O texto foca na linhagem de Caim, marcada pela violência, e a linhagem de Sete, ligada à promessa. O foco é preparar o leitor para o dilúvio. Gênesis 6:11 diz: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. A expressão filhos de Deus, Bene Ha-Elohim, é o centro do debate. A primeira interpretação entende que eram seres celestiais, anjos que transgrediram seus limites. Pedro e Judas mencionam anjos que pecaram. Porém, Jesus diz que anjos não se casam. A segunda interpretação entende que eram os descendentes piedosos de Sete, enquanto as filhas dos homens seriam mulheres da linhagem corrompida de Caim. Essa leitura evita o sobrenatural, mas o texto não diz isso explicitamente. A terceira interpretação entende que eram reis tiranos que se consideravam divinos e abusavam de seu poder. Isso combina com o tema da violência. Mas os nefilins eram gigantes? A Bíblia os associa a gigantes em Números 13:33, no relatório dos espias em Canaã. Gênesis diz que havia nefilins naqueles dias e também depois. Pode ser uma linguagem para descrever homens que pareciam gigantes lendários. A grande mensagem não é sobre biologia, mas sobre o limite da corrupção. Força sem justiça se torna violência. Fama sem temor de Deus é arrogância. Os nefilins eram homens de renome, mas Noé era o homem que achou graça diante de Deus. O mundo admirava os fortes, Deus olhou para o justo. Principais erros: dizer que eram alienígenas ou transformar o texto em fantasia. Queremos ser homens de renome ou pessoas justas diante de Deus. Noé não era famoso, mas achou graça diante do Senhor. Que possamos buscar a justiça, a fé e a obediência.